Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso gratuito de hidráulica de piscinas no Revit. E na aula de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente vai aproveitar ao máximo o software usando o nosso teclado e o nosso mouse, tá? Então é importante que você trabalhe com os dois, escolha um mouse e um teclado confortável para você. E eu vou mostrar aqui as principais coisas que você tem que dominar em relação a isso. Primeira coisa, botão esquerdo, botão direito e scroll do mouse, você vai usar constantemente os três, tá? O botão esquerdo você consegue selecionar as coisas dentro do Revit, é importante, tá? O botão direito você consegue abrir essa janelinha de propriedades, seja clicando no vazio ou seja clicando em um elemento, tá? Então se eu clicar para selecionar um elemento e depois clicar com o botão direito, ele abre as propriedades aqui relacionadas àquele elemento em específico, tá bom? Então, botão esquerdo, botão direito e o scroll do mouse, se você clicar num lugar branco, ou até mesmo em cima de um elemento, você consegue arrastar a vista para a esquerda, para a direita, para cima e por aí vai. E o scroll ainda, se você rolar para cima ou para baixo, você dá o zoom ou tira o zoom da tela, também é importante. As mesmas funções ocorrem aqui no 3D, tá? Quando eu clico na casinha, ele abre o 3D. Você também consegue tirar e aumentar o zoom, mover para os lados. No 3D tem mais uma função que a gente utiliza junto com apertar o scroll do mouse, que é a tecla Shift. Quando você clica no Shift, segura no teclado e você clica no scroll, você rotaciona o desenho, tá bom? Então fica aí também essa dica de rotacionar, beleza? Uma outra coisa importante para saber em relação ao mouse e ao teclado é o seguinte: para você selecionar mais de um item também é possível. Você pode selecionar da esquerda para a direita, dessa forma você clica com o botão esquerdo, né? Ou da direita para a esquerda. Ah, Gustavo, qual é a diferença? Quando você faz da esquerda para a direita, se você não passar pelo elemento como um todo, ele não seleciona. Se eu pegar até na metade, você tem que passar por ele tudo. Já da direita para a esquerda, basta passar por um pequeno pedaço e ele já seleciona, tá? Isso também faz muita diferença aí nos nossos projetos. Uma outra coisa é você aumentar ou diminuir a seleção. Então, se eu clicar nesse item e se eu quiser selecionar mais um, né? Eu posso simplesmente apertar o Ctrl e segurar, ele aparece o maisinho no mouse, tá vendo? E eu clico no próximo elemento, agora eu tenho os dois selecionados. Como que eu subtraio um elemento? É só apertar Shift e clicar no elemento. Isso já subtrai, beleza? Isso aí também é importante saber. Uma outra coisa antes de a gente partir aqui para as ferramentas é o comando UN. Se eu digitar UN no teclado, a gente abre essa janelinha aqui. E aqui é importante a gente configurar as unidades, tá? Então, ângulo, área, comprimentos, você deve definir antes em qual unidade você prefere trabalhar para não ter confusão lá depois se você fazer uma parede de 1 metro e ter que fazer uma parede de 100 metros confundindo com centímetros, tá? Eu gosto de trabalhar em centímetros, então eu vou clicar aqui em comprimento, vou mudar para centímetros com 0 casas decimais, a gente geralmente não usa 100,5 centímetros, né? E também não coloca unidade, tá? Ok, a área que a gente deixa tudo em metro quadrado, ângulo também em graus. E se você quiser mudar mais alguma unidade aqui, geralmente a gente só muda o comprimento e a área mesmo, tá bom? E aí você dá OK e pronto, já está configuradinho na unidade que você quer. Beleza? Não confunda unidade com escala, tá? Isso é uma outra coisa. Beleza? Então, vocês já viram aí que eu passei por uma funcionalidade que eu queria falar agora, que são os atalhos, tá? No Revit, pessoal, tudo que você consegue fazer pelo teclado para selecionar uma ferramenta, né? Você consegue fazer pelo mouse também. Então, por exemplo, se eu vim aqui em arquitetura, em parede, se eu clicar, ele já abre a ferramenta e eu já consigo fazer paredes aqui. Tudo que eu conseguir fazer aqui, posso ter um atalho também. O Revit já traz alguns atalhos pré-definidos. Por exemplo, eu acabei de usar com vocês o atalho UN. Geralmente são 2 letras, tá bom? E aí já abriu a propriedade de unidades. Nas paredes é a mesma coisa. Se você passar o mouse sobre as ferramentas, o Revit vai te mostrar se ela tem um comando aqui, né, um atalho já configurado. Por exemplo, a parede já tem WA. Ah, Gustavo, por que WA? Porque geralmente os atalhos estão configurados em inglês, tá, pessoal? Então, o wall, que seria parede, começa com WA, por isso que já vem assim. Mas tem como você personalizar isso também, mas não entra muito no mérito agora nosso, tá bom? Se você quiser digitar WA, ele já vai abrir o comando também. Então fique esperto em relação a isso, porque os atalhos podem ser bons companheiros de vocês para aumentar a produtividade, tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui agora são as principais ferramentas de arquitetura, tá?
Então a gente tem aqui a parede, a gente vai utilizar bastante, tá? Então você pode, sempre que você abre um comando, eu já te falei que abre essa aba verde e abre aqui algumas ferramentas da aba modificar. Então eu posso criar paredes de várias formas, a partir de linhas mesmo, a partir de um retângulo ou a partir de alguma outra forma qualquer, tá? Então tem várias formas de utilizar a mesma ferramenta. E aqui, ó, por exemplo, ó, ele fala como é que você quer, qual que é o tamanho dessa parede, né? Então, se você quer em relação à altura ou profundidade, em relação a algum nível, se ele começa em qual nível e termina em qual nível e qual altura você quer para ele, tá? Eu vou explicar isso aqui dos níveis numa próxima oportunidade. Eu quero deixar importante aqui para vocês quais as principais ferramentas que a gente tem aqui em cima, tá? Um outro comando que eu uso muito aqui, que é legal vocês gravarem, que é a tecla ESC, tá? Então sempre que eu tenho um comando ligado, para eu sair desse comando é apertar ESC duas vezes. Porque a primeira ele sai aqui da criação e a segunda ele sai do comando. E aí você fica livre para fazer o que quiser. Então sempre que você quer terminar alguma coisa, aperta ESC duas vezes e pronto, você está livre para fazer o que quiser, tá bom? Vamos lá voltar às ferramentas. Então a gente tem paredes, né? Vou fazer uma parede aqui, vou abrir o 3D com vocês, vou girar, vou voltar aqui para o modo cores consistentes e sem sombra para ficar mais leve. E aí a gente tem aqui já portas. Sempre que você clica numa ferramenta, pessoal, ele vai pedir para você escolher qual a família que você quer usar. Que é a família? São os bloquinhos que já tem no Revit configurados, tá? Tem como trazer bloquinhos de fora, dependendo do template que você estiver utilizando, ele já traz alguns. Lembra que lá no início eu coloquei o template de arquitetura do Revit, ele já traz aqui uma única família de porta, só que com vários tipos, tá? Então essa é uma diferença de família e tipo. Eu tenho uma família de porta folha única, é o nome dela, mas eu tenho vários tipos dessa porta, e são vários tamanhos pré-definidos aqui. Ah, Gustavo, como que eu edito o tipo dessa família ou crio um tipo novo? Sempre vai ter esse botão editar tipo aqui, também é muito importante. Você vai estar mexendo nas propriedades em geral do tipo da família, tá? Então aqui tem várias propriedades, não vou entrar no mérito, mas por exemplo, você pode mexer na altura dela aqui, que está 213.4, e colocar 210, que é o nosso padrão brasileiro, e dar um OK. Então esse tipo aqui que você mexeu vai ter essa altura aqui, tá bom? E aí você passar o mouse em cima da parede, ele já reconhece aqui que você quer colocar uma parede, tá? A mesma coisa para a janela, então você já reconhece, você tem aqui a família, vários tipos, ó. Conforme você vai clicando, são tamanhos diferentes, você pode colocar quantas você quiser aqui, tá? Se você clicar em cima também da família, você tem aqui algumas propriedades que você pode mudar. Por exemplo, essa daqui está falando que ela está a 1,70 m do chão. Se eu clicar aqui e digitar 200, e eu vou dar um aplicar, ele já muda para 2 metros de altura aqui, tá vendo? Então, essas daí são as janelas. Você ainda tem aqui colunas, tá? Então, você pode clicar e criar as colunas. Você tem ainda telhados, forros, pisos. Vou criar um piso aqui com vocês no 3D mesmo, ó. Vou criar um quadrado aqui. Essa aqui é a delimitação do piso e ele já cria o piso aqui para vocês também, tá vendo? Você ainda tem aqui outras funções como guarda-corpo, rampas, escadas, mas focando aqui no nosso assunto, que é hidráulica de piscinas, basicamente nós vamos fazer paredes. Estou usando aqui o nosso atalho, tá? WA. Nós vamos fazer paredes, nós vamos fazer pisos, tá bom? Nós vamos fazer, às vezes, portas também, para colocar acesso de casa de máquinas e por aí vai, tá? E também vamos usar componente, tá? Componente o que que é, pessoal? É como se você quiser inserir um bloquinho que tem aqui dentro do Revit. Então você pode digitar CM ou você pode vir aqui em componente, tá? Você tem vários aqui pré-carregados aqui nesse arquivo, tá? Tem algumas vegetações, é só você escolher o tipo aqui e colocar no projeto. A gente vai utilizar bastante também, beleza? Então essas são as principais ferramentas de arquitetura. Depois a gente tem outras aqui em estrutura, em aço, em sistemas. A gente vai ter os tubos que nós vamos usar bastante também lá no nosso projeto. Então tudo vai ter aqui nessas abas, beleza? E uma outra última aba importante que a gente precisa falar agora é a aba modificar, que vocês vão usar bastante também. Então aqui a gente tem as ferramentas de edição, tá, pessoal? Então se eu abrir uma planta baixa aqui, por exemplo, eu vou criar aqui uma parede na horizontal, uma na vertical. E aqui, ó, a gente tem algumas opções de edição. Se eu quiser, por exemplo, fazer um canto aqui entre essas duas paredes para já unir, né?
Eu posso clicar na parede aqui, vir na opção aqui, ó, aparar, clico nessa parede, clico na outra, cliquei na errada, tá? Nesse daqui, ó. Clique em uma e clica outra e ele já fecha. Então a gente utiliza bastante essas opções. Vou passar por essas daqui que são as principais, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o alinhar. Então, por exemplo, se eu tiver essa parede assim e essa assim, se eu vir no alinhar, eu consigo alinhar essa face com essa, beleza? Eu tenho a função aqui de criar um offset, que a gente chama. Então eu quero criar uma parede 50 centímetros acima. Eu clico nessa, ela já cria uma para cima igual, certo? Eu tenho o espelhar, então eu posso espelhar a partir de um eixo. Eu posso espelhar criando um eixo. Então eu vou criar aqui, vou clicar nessa parede, vou colocar o espelhar, vou desenhar um eixo, ele espelhou para cima essa parede. E eu posso fazer, observa sempre o menu verde, que eu posso estar copiando na hora de criar, espelhar, né? Ou eu posso estar só espelhando o mesmo elemento, tá bom? Outras funções que eu utilizo aqui bastante, ó. Se eu clicar uma parede, fazer uma parede aqui, eu posso dividir ela no meio, é só usar essa função aqui, dividir, tá pronto? Ela está dividida. Eu tenho a função copiar, então eu posso copiar elementos, tá? Eu posso inclusive marcar aqui a opção múltiplo, e aí eu crio múltiplos elementos, então é sempre importante. Tem o rotate também, que é essa daqui, a gente clica em algum ponto, escolhe o ângulo, você pode digitar também, por exemplo, 90 graus, dá enter, e ele já rotacionou o elemento, tá? Tem as funções de aparar e estender aqui que eu mostrei para vocês, certo? Uma outra função legal que a gente utiliza é o MA. Então, por exemplo, eu vou criar uma parede aqui e vou criar uma outra aqui com uma outra elevação aqui, eu vou arrastar para baixo. Se eu usar o comando MA, que é esse mesmo comando que a gente tem aqui, ó, deixa eu achar ele, esse daqui, tá vendo? Igualar, eu clico nessa e ela já pega as mesmas propriedades uma da outra. Também uso bastante essa ferramenta, tá bom? E a gente tem outras funções aqui que a gente utiliza menos, que eu não vou entrar no mérito agora. O importante era vocês conhecer as principais aqui, tá bom? Então essa aqui é a cara das ferramentas. Eu já mostrei para vocês os menus, as ferramentas, os comandos, como utilizar o mouse e o teclado. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona os níveis e as vistas aqui, tá? E como configurar a visibilidade dos elementos para a gente já partir para a parte mais prática da hidráulica de piscinas em si, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula.